Lucas capítulo 23. O Evangelho de Jesus, relatado e escrito por Lucas. Como eu já tive a oportunidade de antecipar essa semana, nesse feriado, nós celebramos a Páscoa. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é e o porquê. O tema dessa mensagem é a mensagem da cruz. Lucas capítulo 23, versículo 33 ao versículo 43. Diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temeis a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, nós invocamos a tua graça, Pai. Clamamos a ti pela tua misericórdia e te pedimos: Senhor, prepara o nosso coração. Tira de nós toda a altivez, Deus. Tira de nós toda a descrença, toda a dureza de coração, toda a frieza de entendimento. Senhor, que a tua luz ilumine a nossa vida nessa noite, para que possamos, ó Deus, não apenas compreender a tua palavra, mas de forma viva e eficaz aplicá-la à nossa vida, aplicá-la no nosso dia a dia e fazer dela uma verdade em nós. Assim nós oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, era chegada a Páscoa. Se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 21, no capítulo 22 do mesmo evangelho relatado por Lucas, vamos perceber que tudo acontece no período da Páscoa. Era chegada a Páscoa, também conhecida como festa de pães asmos, que você pode relatar a instituição dessa celebração judaica lá em Êxodo capítulo 13. É muito importante nós já abrirmos aqui um parêntese e ressaltarmos que, por mais que em Lucas 22, ou melhor, em Lucas 23 diz que era chegada a Páscoa, também chamada festa de pães asmos, nós temos um relato de que a Páscoa ela acontecia em um dia e no dia seguinte começava a festa de pães asmos, em que durante 7 dias o povo ficava sem comer alimentos levedados, alimentos com fermento, como sinal de purificação do povo de Deus. E essa festa de pães asmos e a Páscoa foram instituídas como um motivo de celebração para o povo, ano após ano, trazer à memória o que Deus havia feito no meio deles, trazer à memória todos os acontecimentos que foram presenciados no meio do povo judaico, tirando o povo de uma escravidão sangue sedenta, tirando o povo de uma escravidão terrível e tenebrosa durante anos, uma escravidão do Egito, uma escravidão sob os domínios de Faraó. Deus tira o povo e leva o povo à terra prometida. Então Deus manda que o povo, ano após ano, separasse 7 dias para não comer alimento levedado, como sinal de purificação, e também, ao final dos 7 dias,
separar o primogênito de todos os animais e ali oferecer sacrifício como propiciação e expiação pelos pecados do povo. É interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem acontecimentos involuntários, ela não é despretensiosa. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, em cada versículo, em cada vírgula, você pode perceber que não há coincidências. O que há são planos e projetos de Deus sendo concretizados e executados pela própria vontade de Deus no meio do povo. Então, todo esse acontecimento, a condenação... O que foi? Aconteceu alguma coisa aí? Não está tudo certo. Né? A prisão de Jesus, a perseguição e a prisão de Jesus, o Calvário, toda aquela via crucis, a própria crucificação e a ressurreição acontece exatamente nesse período, no período da Páscoa, no período da festa dos pães asmos, em que o povo celebrava o quê? A saída do Egito, a saída da escravidão. Queridos, isso não acontece de forma despretensiosa. O que nós temos aqui é Deus mostrando ao povo que assim como um dia Ele tirara o povo dos domínios de Faraó, assim como um dia Ele tirava o seu povo, os escolhidos dele, do domínio terrível e tenebroso do Egito e levava a uma terra prometida, agora, através de Cristo, Salvador, Ele tira o seu povo do domínio do pecado e direciona um caminho de salvação. Então nós temos já o começo dessa história, o começo da Páscoa sendo relatada. Se outrora, na festa dos pães asmos, era necessário que o primogênito dos animais, aquele que abrisse, como diz a palavra de Deus lá em Êxodo 13, aquele que abrisse a madre, aquele que fosse o primeiro a sair, o primogênito dos animais fosse sacrificado para propiciação e remissão dos pecados do povo, agora nós temos o primogênito de Deus sendo entregue, sendo morto, o seu sangue sendo vertido para que nós pudéssemos ser salvos. Então tudo acontece de maneira bem elaborada, tudo acontece de maneira bem proposital. Durante esse período, queridos, nós temos o relato na palavra de Deus, eu vou tentar resumir de forma bem rápida. Jesus, ele chega a Jerusalém. A palavra de Deus diz que ele foi a Jerusalém já sabendo que era chegada a hora. Ele havia caminhado por toda aquela região, pela Galiléia, Judéia, e agora ele volta a Jerusalém sabendo que ele seria preso, que ele seria morto, que ele seria açoitado. Ele tinha essa certeza. Jesus sabia que se ele voltasse a Jerusalém, ali seria o momento de condenação dele. Mas ainda assim, voluntariamente, ele retorna a Jerusalém. A palavra de Deus diz que ele foi recebido pela multidão, que com ramos clamavam hosana nas alturas, rasgavam suas vestes, lançavam suas vestes, e assim, queridos, não como um fugitivo, não como alguém que se esconde, não como alguém que se oculta. Jesus entra em Jerusalém sobre aquela jumenta, como um rei exaltado no meio do povo, enquanto o povo clamava, bendito é o que vem em nome do Senhor, Lucas 22:6, Jesus, ele é recebido como um rei, não como alguém que foge, não como alguém que se oculta. É interessante que é uma história, uma história legal, que eu costumo contar, ouvir de um pastor e a reproduzo, que aquele jumentinho chegando à sua casa, ele vira para sua mãe e fala assim, mãe, você não sabe, a piada, já estou avisando, piada sem graça, tá? Não é uma piada, é uma história. Senão todo mundo fica assim, você acha que piada sem graça? Mas eu achei interessante. Ele vira para sua mãe e fala, mãe, vocês não sabem como é que me receberam hoje? O pessoal estava tudo com ramo, estavam lançando as vestes para que eu pudesse passar. O pessoal cantava músicas para mim, mãe, foi muito bom. Mãe, você não sabe que alegria que foi. E a mãe olha para aquele jumentinho e fala, meu filho, mas me tira uma dúvida. É muito legal isso que aconteceu contigo. Mas você estava carregando alguém? E aquele jumentinho fala, mãe, estava carregando. É um galileu, acho que o nome dele é Jesus. E a mãe daquele jumentinho vira para ele e fala assim, meu filho, deixa eu te dar uma notícia. Você sem Jesus não passa de um jumento. E assim é a nossa vida. Nós sem Jesus não passamos de um jumento. Sem graça. Então Jesus, ele chega a Jerusalém com a certeza de que a sua hora havia chegado. Ele é recebido pelo povo que saúdam a chegada de Jesus. Então a palavra de Deus diz que é chegada a Páscoa. Jesus envia Pedro e João para prepararem a ceia, para prepararem aquela comemoração. Então os discípulos ali reunidos já, lá em Lucas 23,
comem do pão, bebem do cálice ali com Jesus, naquele momento sublime, no momento celestial, em que Jesus institui a ceia para a igreja. Jesus começa a trazer ensinos, Jesus começa a trazer ensinamentos que se aplicam a nós. Jesus, ele mostra aos discípulos a importância do amor. Durante aquela ceia ali, durante aquele momento de comunhão, de celebração da Páscoa, Jesus mostra que mesmo conhecendo a característica e o perfil de cada um, mesmo sabendo quem era Pedro, mesmo sabendo que o traidor estava ali à mesa, mesmo sabendo das inseguranças de João, mesmo sabendo das desconfianças de Tídio, Dídimo, das inseguranças de Dídimo, que é Tomé, mesmo conhecendo todas essas características, esses perfis, Jesus mostra que Ele amou aqueles 12 até o fim. Jesus mostra a importância, queridos, e nos traz ensinamentos naquele momento celestial de que mesmo nós sendo diferentes, eu sou diferente do Jeff, sou diferente da Jéssica, sou diferente da minha esposa, mesmo nós tendo características diferentes, né, inseguranças, desejos, objetivos, né, questionamentos, ainda assim Jesus nos amou até o fim, como Ele amou aqueles 12. É interessante que naquele momento celestial, de ceia, de comunhão, Jesus, sabendo que a sua hora era chegada, Ele mostra para aqueles discípulos a importância do servir. Ele pega uma toalha, pega uma botija de água e começa a lavar, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo o Mestre, o Messias. Ele se curva aos pés dos discípulos e começa a lavar-lhes os pés, mostrando para nós, queridos, que no reino de Deus, assim como Ele disse, né, maior é aquele que serve. O que nós temos por aí, queridos, são mensagens contraditórias à própria palavra de Deus, mensagens que confrontam a palavra de Deus, mensagens que te instruem e te ensinam a ser cabeça, não ser cauda, mensagens que falam que você tem que vencer e desbravar a torta e a direito, que você tem que fazer o que for preciso para conquistar nessa terra, queridos, mas a mensagem que Cristo nos deu é que o maior no reino dos céus não é aquele que está à frente, o maior no reino dos céus é aquele que está servindo, prostrado, servindo ao outro, servindo ao próximo. Então, nesse momento de ceia, Jesus traz a notícia de que a sua hora é chegada. Logo após, nessa quinta-feira tão fatídica, Jesus, com seus discípulos, canta algumas canções, celebram a Páscoa e sai para o Monte das Oliveiras para orar. No jardim do Getsêmani, se você, a título de curiosidade, quiser gravar e anotar, Getsêmani significa prensa moída de azeite. Nós temos exatamente, olha só como é que a Bíblia é perfeita. Jesus ora no Getsêmani, é preso no Getsêmani, conhecido como moenda, né, um lugar de moer. Jesus, a oliveira de Deus, é moído por nós para que houvesse azeite sendo derramado no nosso pecado. Então Jesus está orando com seus discípulos. A palavra de Deus diz que Ele convida os seus discípulos a orar, os discípulos dormem, então Ele chama aos três, Pedro, Tiago e João, vai orar com eles. A palavra de Deus diz que a oração de Jesus, ela é tão intensa, o clamor de Jesus é tão intenso, sabendo do que ia acontecer com ele. Queridos, é interessante que quando ele ora a Deus, ele pede ao Pai: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. A oração de Jesus não era a respeito do que ele havia de sofrer, porque ele sabia o que ia sofrer. Não era a respeito das dores físicas, do ultraje que ele ia passar. Quando ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice, o que ele está falando para Deus é a respeito do cálice da ira de Deus, por conta do nosso pecado. Jesus, então, a palavra de Deus diz, Lucas relata isso muito bem, que tamanha foi a oração de Jesus, tamanho foi o coração, como é que eu vou dizer, o coração preocupado, ansioso de Jesus, que o seu corpo começa a transpirar sangue. É interessante que há relatos, né? Eu fui fazer uma pesquisa rápida na internet, né? E isso é possível acontecer. É possível de nós chegarmos a um nível de adrenalina tão grande do nosso corpo transpirar sangue. Mas para isso, né, o nosso corpo ele tem que superar alguns estágios. O primeiro estágio é uma parada cardíaca. Tamanho é o nível de adrenalina que o nosso coração
vai bombear tanto sangue, que ele para. Puf, parou, pifou a máquina. Só que se passar por essa fase, a segunda fase é um AVC. As veias da cabeça estouram, os vasos, né, se dilatam e puf, dá um AVC. E se ainda assim, superando, né, uma parada cardíaca, superando um AVC, é possível chegar ao nível de transpirar sangue no corpo. Jesus, ele supera o nível, né, de uma parada cardíaca porque a cruz era o destino dele. Jesus não poderia morrer de uma parada cardíaca. Jesus não poderia morrer de um AVC. Porque sobre ele estava a cruz que ele havia de padecer. Então ele começa, o seu corpo humano, carne, começa a reagir àquela pressão tão grande. E ele começa a transpirar sangue. Não pelo medo do que ele havia de sofrer, mas sim diante da realidade de que ele estaria carregando sobre os seus ombros, não um pedaço de madeira, mas todo o pecado da humanidade, para que a ira de Deus fosse apaziguada. Então ele clama a Deus: Deus, se possível for, afasta de mim o cálice da tua ira. Então começa a se ouvir a marcha de uma multidão que vem ao encontro de Jesus. Após Judas trair Jesus por ganância, por dinheiro, ele combina com o sumo sacerdote, com os escribas, de que aquele a quem ele beijasse o rosto, aquele sim era Jesus, o que deveria ser preso. É interessante que a palavra de Deus diz, em Lucas 23, que havia uma preocupação do Sinédrio em não causar tumulto. Talvez, né, nós bem sabemos que o Sinédrio naquela época era hoje o nosso STF. Também naquela época Roma já havia dominado aquela região. O Império Romano já havia expandido as suas fronteiras. Então nós temos um governo político e um governo religioso sendo instituído ali. Aparentemente, seria muito fácil ter normas e regras que impusessem a prisão de Jesus. Eles poderiam muito bem instituir um decreto e prender Jesus, mas não. Porque havia naquele contexto uma massificação, uma legitimação de massa. O que na ciência política nós chamamos de legitimação de massa. O povo reconhecia Jesus. O povo seguia Jesus. Então talvez seria muito ruim, politicamente falando, que o Sinédrio instituísse um decreto para prender Jesus, contra a vontade do povo. Então havia essa preocupação, essa cautela de, olha, vamos fazer tudo sem tumulto, para que não haja alarde. Então, os discípulos que estavam com Jesus começa a ouvir o caminho da multidão que vinha ao seu encontro. Judas chega perante Jesus e, assim como havia sido combinado, ele beija o rosto de Jesus, trazendo o sinal de que aquele era o mestre, de que aquele era quem eles procuravam. Queridos, é interessante, Mateus 26, capítulo 26, versículo 50, diz que quando Judas beija o rosto de Jesus, o que Jesus vira para Judas e fala não é uma acusação. O que Jesus vira para Judas e faz não é apontar um dedo e chamá-lo de traidor. O que Jesus faz não é trazer uma palavra de ordem contra Judas. O que Jesus faz diante daquela situação clara de traição não era incitar os seus discípulos para que houvesse um embate físico e todos se confrontassem ali e de repente, se fosse o caso, ele pulasse fora. O que Jesus faz quando Judas beija-lhe a face não é dar uma ordem aos céus para que um raio caísse e fulminasse todos os que estavam para prendê-lo. O que Jesus faz diante do beijo de Judas é chamá-lo de amigo. De amigo. Queridos, nós bem sabemos que Jesus não estava sendo hipócrita aqui. Porque ele estava demonstrando para Judas, para aquele traidor, e trazendo a nós um ensino. É que mesmo quando pecamos, mesmo quando traímos Jesus, ainda assim Ele é receptivo conosco e nos chama de amigo. É interessante que não vamos ser hipócritas de falarmos que, como eu já ouvi muitas vezes,
de que Judas tinha seus motivos. Ele veio de uma região, os Iscariotes, que eram pessoas altamente politizadas. Ele via em Jesus aquele que livraria o povo judeu dos domínios de Roma. Judas, quando chega a Jesus, assim como os outros discípulos, chega crendo, achando que ele seria de fato, né, o mestre, aquele que livraria o povo, achando que o livrar o povo, a profecia do Messias, era para aquela época, para aquele tempo, para tirar o povo dos domínios de Roma. Então, quando Judas ouve do seu mestre, da sua esperança política de salvação, de que ele morreria, de que o tempo dele chegou, Judas se decepciona. Então nós temos muitas vezes a noção de, ou melhor, a hipocrisia, de olharmos para o que Judas fez e apontarmos o dedo a Judas e falar: Judas estava errado. De fato, Judas estava errado. De fato, o que Judas fez foi terrível. Só que, queridos, o que nós não percebemos é que muitas vezes no nosso dia a dia nós somos Judas beijando o rosto de Jesus. O que nós não percebemos é que para atrair Jesus, nós não precisamos incitar todo o sinédrio contra Jesus. Basta que nós desobedeçamos a palavra dele. E assim, num sinal metafórico, nós beijamos o rosto de Jesus e o traímos. Mas a alegria do nosso coração é saber que assim como ele vira para Judas, o traidor, diante daquele sinal terrível, e o chama de amigo: amigo, por que me beijaste? Jesus, ele, todas as vezes que nós caímos, pecamos e erramos contra ele, ainda assim, o que muitas vezes a nossa mente não tem condições de compreender, é que ele vira para nós e nos chama de amigos. Jesus, então, ele é preso, e naquela noite ele é levado ao Sinédrio em uma reunião ilegal. As normas, o regimento interno do Sinédrio impedia que qualquer preso fosse julgado à noite. Então é feita uma reunião extraordinária, né, um tribunal ad hoc, é feito um tribunal ali de última hora para que houvesse a denunciação e a inquisição de Jesus. Uma acusação completamente ilegal e infundada. O Sinédrio contrata testemunhas falsas para testemunharem contra Jesus. Descumpre-se o próprio regimento. Cria-se uma reunião, um julgamento à noite. Jesus então é preso, é julgado. A palavra de Deus diz que ele foi esbofeteado, foi açoitado, foi zombado, foi cuspido, foi escarrado e recebeu sobre a sua vida acusações mentirosas. Então ele fica preso, ele passa aquela quinta-feira preso. Na sexta-feira ele é levado ao Sinédrio. Ele é levado pelo Sinédrio perante Pilatos. E já perante Pilatos, Pilatos o interroga. Assim como Jerusalém estava sob o domínio de Roma, as leis romanas se aplicavam a Jerusalém. Então toda a nossa base, né, a título de curiosidade, o nosso direito é um direito proveniente do civil law. É proveniente diretamente das instituições romanas. A base do nosso Código Civil é a base do Código Civil romano, daquela época. Então toda a intitulação, a base do direito, de contraditório, de devido processo legal, de ampla defesa, de acusação com crime, havia ali perante Pilatos, e Pilatos olha, interroga Jesus e vê que não há crime. O que Jesus estava sendo acusado perante o Sinédrio era de blasfêmia, e blasfêmia não se aplicava às leis penais de Roma. Então o Sinédrio, vendo que não conseguiria nada perante Pilatos, institui uma nova acusação falsa contra Jesus, de que Jesus estava transpirando contra César. E aí sim, aí tocou no calo de Roma. Mas ainda assim Pilatos interroga Jesus, e a palavra de Deus diz que Pilatos não achou acusação alguma contra Jesus. Então, Pilatos, tentando tirar o seu
ele percebe que Jesus, como Galileu, estava sob a jurisdição de Herodes, manda Jesus até Herodes como um sinal político e diplomático de reconciliação entre Herodes e Pilatos. Ele manda Jesus até Herodes, até por não ter acusação sobre a morte e a denunciação de Jesus. Herodes interroga Jesus, a palavra de Deus diz que Herodes queria saber quem era Jesus. Herodes já havia conhecido a fama de Jesus. Então ele agora está diante de Jesus e o que ele faz é pedir que Jesus faça um milagre. Dê a ele um sinal de que ele era o Mestre, de que ele era o Messias, de que aquela fama toda que havia sobre a Judéia estava de fato correta e se concretizava ali naquele momento. Só que Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus simplesmente ficou calado. Não fez nada. Herodes pede, me dê um sinal de que você é de fato o Messias. E zombando de Jesus, Jesus poderia naquele momento ter dado uma palavra de ordem e Herodes cair com uma lepra. Poderia ter dado uma palavra de ordem e o sol virar noite. Quantos aqui creem nisso? A palavra de Deus diz que Jesus se calou, como nós lemos em Isaías, como ovelha muda, levada ao matadouro pelos seus tosqueadores. É interessante que muitas vezes almejamos em Cristo, assim como Herodes naquele momento almejava em Cristo, presenciar e ver os seus milagres. Queremos que Ele faça aquilo que o nosso coração anseia e estamos completamente despreocupados com de fato a concretização da vontade de Jesus. Herodes queria ver um sinal. Quantas vezes na nossa vida nós nos transvestimos de Herodes e perante Jesus queremos que Ele nos dê um sinal, para que de fato nós possamos crer que Ele é o Messias. Queridos, deixa eu te dar uma notícia. Jesus, para ser Deus, não precisa provar nada para você. Nada. Jesus, para mostrar a sua soberania, não precisa provar milagre algum na sua vida. O que nós presenciamos hoje é um evangelho preocupado muito mais com os anseios e desejos próprios do que propriamente com a vontade de Jesus. Então, queridos, nós temos o relato de que Jesus, ele é devolvido por Herodes a Pilatos. Pilatos, mais uma vez, faz um interrogatório, percebe que não há acusação alguma contra aquele homem. Então vira para o Sinédrio. E aí Pilatos tem o feeling de lembrar que naquela época um prisioneiro recebia anistia. Aquilo que nós temos hoje como anistia, né? Indulto, anistia. Um prisioneiro naquela época recebia uma anistia. E aí ele, calma aí. Temos Barrabás, um ladrão terrível que causava medo e temor no povo, e temos Jesus. É a oportunidade ideal para eu tirar de Jesus o peso dessa falsa acusação. Então Pilatos vira ao povo e deixa a cargo do povo decidir entre Jesus e Barrabás. E o povo grita: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. E assim, queridos, não havia mais o que fazer. Pilatos, então, num sinal político, lava as suas mãos e fala que o sangue daquele homem inocente não cairia sobre a sua casa. Dá a sentença, Jesus é levado então ao açoite. Jesus é cuspido mais uma vez. Nós bem sabemos a história, o filme A Paixão de Cristo retratou isso com muita veemência. Jesus foi açoitado. Os soldados romanos blasfemaram e maldizeram contra Jesus. Jesus, ele recebe uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Recebe uma capa como sinal de vergonha. É humilhado perante o povo. Recebe uma cruz. E agora é a hora de ele caminhar pela Via Crucis, carregando sobre os seus ombros não apenas o peso daquele madeiro, carregando sobre os seus ombros não apenas o peso daquela cruz, mas o peso de toda a humanidade, o peso do pecado de toda a humanidade, o peso da ira de Deus.
Mas ainda assim nós lemos que ele permaneceu calado e mudo até o momento em que ele chega ao Gólgota, conhecido como Calvário, na tradução Monte Caveira. Ele é crucificado e a palavra de Deus diz, como nós lemos, Jesus ao centro, 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Entramos na mensagem. Percebemos que, como eu já disse, e quero ressaltar, a Bíblia não é despretensiosa. Quando Jesus é posto ao centro, a mensagem que nós temos da cruz é que a cruz de Cristo, ela é o centro da humanidade. E assim como havia divisão entre um à direita e um à esquerda, assim também é a humanidade, queridos. Muitos acham que a humanidade é dividida entre capitalistas e socialistas, entre petistas e tucanos, entre ricos e pobres, entre brancos e negros. Muitos acham que a humanidade pode ser dividida entre partes ou castas, quando na verdade, queridos, o que a palavra de Deus nos ensina é que Cristo como um centro, só há 2 divisões. Uma daqueles que são salvos e outra daqueles que são impenitentes e sentenciados à condenação eterna. E assim foi na história daqueles 2 homens, um à direita de Jesus e um à sua esquerda. Jesus então olha, percebe tudo o que estava acontecendo, as pessoas passando, zombando de Jesus, os guardas zombando de Jesus, os escribas zombando de Jesus. Eu imagino Jesus olhando aquelas mulheres que o seguiam, Marta, Maria, com seus olhos cheios de lágrimas, com seu coração temeroso. Eu imagino Jesus olhando e vendo a história de Pedro, escondido, depois de ter negado a Jesus, mesmo antes tendo proclamado que seguiria até o fim com Jesus. Eu vejo, querido, Jesus nesse momento, preso à cruz do Calvário, vendo a história de João, vendo a história de Paulo que viria logo à frente. Eu vejo Jesus ali diante daquela zombaria, olhando a igreja dele que seria instituída na história. Porque nós bem sabemos que assim como Jesus foi homem, carne, o verbo feito carne, encarnado, vivo, ele ainda assim era Deus. Queridos, eu imagino Jesus diante de todo aquele sofrimento, olhando nos horizontes da história e enxergando tudo aquilo que havia de acontecer, toda a nova história que estava sendo construída com o sangue dele, naquele momento. Então ele olha para os céus e clama ao Pai: Pai, perdoa os pecados, porque eles não sabem o que fazem. Diante dessa narrativa de Jesus, aqueles 2 ladrões, malfeitores, que também haviam sido condenados à morte, um vira para Jesus e lhe faz uma proposta. Jesus, se tu és de fato o Mestre, salva-te a ti mesmo e salva a nós. O outro, em contrapartida, queridos, vira para Jesus, vira primeiro para aquele ladrão: acaso tu não temes a Deus? Nós merecemos estar aqui. Nós recebemos uma sentença de morte por aquilo que nós fizemos. Ele não. Ele é inocente. Não há acusação sobre ele. O que ele está fazendo aqui é por mim e é por você. Então ele vira para Jesus e fala: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
duas histórias distintas. Dois períodos que dividem a humanidade. Primeiro, aquele ladrão que faz uma proposta a Jesus. O clamor daquele primeiro malfeitor. O clamor daquele primeiro malfeitor. Era um clamor, querido, sem quebrantamento. Muito embora aquele malfeitor tenha olhado para Jesus e lhe feito uma proposta: se tu és o mestre, desce-te daí e salve a nós. Nós podemos perceber que era um clamor sendo feito por ele. Ele queria ser salvo. Só que não havia quebrantamento. Não havia coração rendido. Não havia coração disponível e sincero a Deus. Além disso, outra característica daquele primeiro ladrão, daquele primeiro malfeitor, é que ao mesmo tempo que ele faz essa proposta e esse clamor a Jesus, a salvação que ele almejava não era uma salvação vindoura, não era uma salvação para a eternidade, era uma salvação imediata. Ele queria abdicar-se dos seus erros e da sua sentença de morte para que saísse salvo daquele momento. Agora, em contrapartida, aquele outro malfeitor que estava à direita de Jesus revela o que é o temor a Deus. Primeiro ponto, ele questiona aquele outro ladrão sobre temer a Deus. Primeira característica daquele que recebe sobre a sua vida a salvação de Jesus: temor a Deus. É você olhar para Jesus com coração alegre, mas com coração temeroso, reconhecendo nele a soberania total, reconhecendo nele a grandiosidade e o reinado. Segunda característica de alguém como aquele homem que recebe sobre a sua vida a salvação: o reconhecimento da sua insuficiência e da sua condenação eterna. Se de um lado aquele primeiro ladrão, aquele primeiro malfeitor almejava abdicar-se dos seus erros, sabendo que estava condenado, sabendo que havia sido feito, e ainda assim ele vê em Jesus um lugar de fuga, aquele segundo malfeitor não. Ele vira para aquele outro ladrão e fala: nós estamos aqui porque nós fomos condenados por aquilo que nós um dia fizemos. Então, se de um lado uma característica da salvação na nossa vida é o temor a Deus, a segunda característica é o reconhecimento da nossa insuficiência. Aquele ladrão se reconhece como alguém que estava condenado. Aquele ladrão se reconhece como alguém que havia errado e que pagava agora, naquele momento, os seus erros. Aquele ladrão, ele olha para Jesus e não vê Jesus apenas como um lugar de refúgio e de salvação momentânea, mas ele vê em Jesus um lugar de salvação eterna. Então ele traz a terceira característica de alguém que recebe sobre a sua vida a salvação: ele reconhece a inocência de Cristo. Versículo 41 de Lucas 23 diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele não vê Jesus apenas como um mártir. Ele não vê Jesus apenas como alguém que ficaria na história, queridos. A terceira característica de alguém que recebe sobre a sua vida a salvação é reconhecer em Jesus a suficiência da sua graça e a infalibilidade da sua vida. Ele vê que o que Jesus estava sofrendo não era por aquilo que Jesus havia sido feito, até porque ele não teve pecado. Ele não pecou. Quarta e última característica de alguém que sobre a sua vida recebe salvação: aquele malfeitor percebe que salvação não é pelas obras,
que a salvação é imediata e que a salvação é uma convivência com Jesus no seu reino. Versículo de número 43. Diz assim, Jesus lhe respondeu. 42. Jesus, aquele malfeitor, diz para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim no teu reino. Reconhece que Cristo é Rei. Reconhece. E Jesus mostra que a salvação é imediata, hoje. E nos revela, queridos, que a salvação é a qualidade gloriosa de uma convivência com Jesus. Estarás comigo. É andar com Jesus. Duas realidades completamente distintas. Um que não enxergava os seus erros. O outro que enxergava a sua insuficiência. Um que duvidava de quem era Jesus. O outro que sabia que aquele dali era o Mestre, o Messias, o Rei. Um que queria fugir da sua condenação. O outro que sabia que o que ele havia feito era impagável. E ele deveria ser punido. Mas na vida daquele segundo malfeitor, na vida daquele homem, a sua história recebe um basta. Aquilo que outrora era condenação eterna, vivencia a salvação para a sua vida, salvação para a sua alma. Então Jesus vira para ele e fala: ainda hoje estarás comigo. Podemos concluir então, queridos, nesse período de Páscoa, nesse breve ensino, duas grandes e importantes lições. A primeira delas é que a cruz foi necessária para que o propósito da redenção, instituído por Deus desde a fundação do mundo, nós podemos perceber isso lá em Apocalipse 13:8 e Gênesis 3:15. A cruz de Cristo, instituída desde a fundação do mundo, foi obra necessária, eficaz e concluída na vida de toda a humanidade. Se olharmos a história, assim como diz, já tive a oportunidade de falar isso aqui, assim como a história do bom samaritano, assim como no período do alto sacerdócio, o homem não pôde se salvar. Assim que diante do período da lei mosaica, o homem não pôde se salvar. Porque assim como Paulo diz, o período conhecido como período da morte, em que a lei veio mostrar o pecado, o homem não pôde se salvar. A salvação só foi possível pela graça de Cristo revelada em nós. Não porque nós merecemos, até porque como aquele malfeitor, sobre a nossa vida estava a condenação eterna. Mas sim porque a graça suficiente de Cristo revelada a nós foi justa e eficaz para nos tirar desse momento de condenação eterna e nos entregar a glória eterna. Segunda conclusão: quem são os responsáveis pela cruz de Cristo? A pergunta que eu me fiz hoje: quem são os responsáveis pela cruz de Cristo? Isaías 53, lemos no começo e vamos terminar com essa leitura. Primeiro responsável pela cruz somos nós. Versículo 4 ao versículo 6 diz, Isaías 53: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos salvos. Primeiro responsável pela cruz
Somos nós. Segundo responsável pela cruz é Deus. Versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Terceiro responsável pela cruz, Jesus. A palavra de Deus diz que ao Senhor agradou moê-lo, quando ele der. Queridos, doação é ato voluntário. Ninguém doa porque foi obrigado a doar. Até porque se alguém for obrigado a doar, tem a sua vontade maculada por um vício de vontade, e automaticamente esse ato de doação é nulo. É ilegal. Ao Senhor agradou moê-lo, quando ele voluntariamente der a sua oferta. Cristo deu a nós a maior prova de amor que a humanidade poderia receber. E é por isso que lá em João 3,16 nós temos o resumo de todo o plano da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Lembra da Páscoa? O unigênito de Deus. Para que todo aquele que nele crê, assim como aquele malfeitor, que creu em Jesus, que reconheceu a sua insuficiência, que reconheceu a sua depravação total, e que reconheceu que a graça de Cristo é suficiente, não pelas obras do que ele havia feito, porque se fosse colocar numa balança, queridos, certamente o peso do nosso pecado nos levaria para a condenação eterna. Por isso que nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos. Você é salvo não pelo seu rostinho bonito. Você é salvo não pelas vezes que você ora, ou pela quantidade de vezes que você lê a palavra de Deus. Muito embora vida com Deus seja um cotidiano, nós vamos ler a partir de semana que vem, quando entrarmos no estudo sobre Filipenses, quando Paulo vira e instrui a igreja de Filipe sobre a manutenção de uma vida cristã saudável. Só que a salvação não depende de nós. Depende tão somente dele, que voluntariamente se entregou por amor a nós. Amém? Espero que essa breve mensagem tenha trazido um pouco de luz ao seu entendimento. Espero que, e o desejo do meu coração, é que nesse tão pouco tempo, 40 minutos, você possa hoje refletir um pouco mais sobre o que foi a cruz, o que representa a cruz. Essa mensagem ela surgiu através de um questionamento que foi havido na internet, no Facebook, inclusive que é o tema da nossa cantata de amanhã. O que as palavras cruz, crucificação, sacrifício, Jesus representam para nós. Só que a primeira mensagem, a primeira pergunta, não era o que elas representam para nós, é o que nós achamos dessa mensagem. A grande realidade da nossa vida, queridos, é que quando estamos cegos pelos nossos erros, a cruz é motivo de vergonha. Mas quando nós, assim como aquele malfeitor, reconhece em Cristo a porta aberta para o céu, não pelos milagres que Cristo havia feito, mas sim de fato por ser Ele o Messias, o Salvador, há uma nova história, e a cruz ela sai de um motivo de vergonha para um motivo de alegria e glória. Que assim seja na sua vida também. Que possamos ter o nosso coração ao mesmo tempo quebrantados diante da cruz, mas que possamos olhar para a cruz e ver que a nossa salvação foi por aquele sacrifício, veio decorrente daquele sacrifício. Deus te abençoe nessa noite. Amém?